Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gente que Pode. Eu sou Adriano Lima, coach executivo e palestrante, e nosso videocast traz histórias inspiradoras para a sua carreira e para a sua vida. E antes de falarmos do convidado especial de hoje, deixa eu falar com você também dos nossos patrocinadores e apoiadores, aqueles que fazem esse nosso programa acontecer. Se liga aí na nossa mensagem. O iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para todo tamanho de empresa. E para o colaborador? Tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano? Te conto. São 8 vales que formam o iFood Benefícios. Vale Refeição e Alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o iFood Benefícios também é saldo mobilidade, saldo cultura, saldo saúde e bem-estar, saldo educação, saldo home office e saldo livre. Ufa, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar no iFood. Sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você ficar precisando perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar, com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code aqui na tela. iFood Benefícios, o Vale Refeição e Alimentação do iFood. Pede para sua empresa já! E nesse episódio, eu convidei Denis Pena, fundador da Polo Palestrantes. E mais do que isso, um cara que eu tenho aprendido a admirar, respeitar e estar junto aí num projeto bastante importante para a minha carreira e para a minha vida. Seja muito bem-vindo, Denis, ao videocast Gente que Pode. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, cara. Fiquei muito feliz e honrado com o convite. É uma honra estar aqui, cara. É isso aí. Preparado aí para compartilhar um pouco da sua história com os nossos telespectadores? Com certeza. Bora lá. Então, bora lá. Então, me conta o seguinte, onde você nasceu, como é que foi aí a sua criação, como é que você poderia resumir aí a sua infância? Quem foi o Denis na infância? Boa. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Pindamonhangaba. Quilômetro 98 da Via Dutra, Rio de São Paulo. Exatamente. É umas 2 horas de São Paulo, né? E cresci, criado no interior. Meus pais industriários, tinha uma indústria, eles foram pioneiros no Brasil na produção de temperos prontos. Esses temperos verdinhos, no mercado, eles foram pioneiros. Isso há, 60 anos atrás. E tive uma criação, como acho que quase todas as crianças dessa época, né? Super rígida, dura, né? Estudando, trabalhando desde cedo, né? Mas que me ajudou a formar demais, assim. Então, é uma infância, eu vou dizer, que me ajudou muito e muito prazerosa, assim. Então, boas recordações. Se você pudesse resumir sua infância em uma palavra, qual seria? Nossa, em uma palavra? Que pergunta difícil. Mas eu acho que autorresponsabilidade é uma coisa que, talvez a coisa que meu pai mais me ensinou foi isso, desde pequeno, que a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas. Então, eu tive uma infância muito boa, que eu podia brincar, estar com os amigos e sair, mas eu era responsável pelas coisas. Então, responsabilidade eu acho que era talvez a palavra principal, assim. Muito bom. Você tem irmãos? Tenho. Eu sou o caçula de 4 filhos. E eu sou o mais novo. Tá bom. E com responsabilidade é uma história difícil, hein? Eu que entrevisto muita gente, já entrevistei milhares de pessoas na minha carreira, geralmente o mais responsável é o mais velho. Então, parabéns para seus pais. Geralmente é assim. Parabéns para seus pais aí, porque conseguiram até o caçula colocar aí essa responsabilidade. É verdade. E, lógico, como todo caçula, eu talvez tenha sido o mais bagunceiro ali, né? Dos irmãos e tal. Mas sempre com essa questão na cabeça, assim. Então, acho que eu tive uma infância, uma adolescência muito saudável por causa disso. E você depois, adolescência, como é que foi a sua adolescência? Você estudou, se formou em quê? O que pode dizer pra gente? Seguindo... Eu na escola sempre fui muito CDF. Interessante, né? Como às vezes a vida muda, assim, né?
Até o colegial eu sempre fui CDF, aquele de sentar na primeira carteira, fazer as atividades extras que não eram obrigatórias. Que os meus amigos perguntavam, mas por que você está fazendo? Não é obrigatório, mas eu queria fazer. Então eu adorava isso. E quando chega no vestibular, sempre o adolescente tá meio perdido, é pra onde vai, né? E eu fiz direito. A minha escolha foi fazer direito. Me formei, tirei a carteirinha nova, passei no exame da ordem, advoguei durante 6 meses para perceber o que eu deveria ter percebido lá atrás, que não tinha nada a ver comigo, né? Que eu não gostava daquele trabalho, não gostava daquela vida, mas mesmo assim seguia essa carreira. E dentro talvez por isso, talvez por não ser aquilo que eu queria, na faculdade eu mudei o perfil. Daquele CDF da escola, passei a ser mais um adolescente mais normal da faculdade, que ficava um pouco mais no bar do que na sala, né? Entendi. E você chegou a fazer teste vocacional na época ou não? Não fiz. Eu acho que isso é uma coisa que com certeza teria me ajudado muito naquele momento. Eu acho que essa escolha da gente se encontrar, né, é um desafio, né? Sempre é difícil. Mas eu acho que quando você tem ajuda, né? Procura um profissional, faz teste, talvez você consiga clarear, né? Ajude a acelerar esse processo. Eu não fiz, demorei um pouquinho para me encontrar. Não, eu sempre falo sobre a orientação vocacional, não porque me formei psicólogo, mas é importante, porque entender bem a sua vocação pode ser ter algum atalho aí que te faça ter mais sucesso aí na sua escolha. Acelerar, né? esse processo, né? E acertar mais, né? Mas não que necessariamente hoje a gente estuda uma coisa e depois vai, como foi seu caso aí, né? Vai para caminhos completamente diferentes, mas que aquele aprendizado ajudou bastante. Por exemplo, eu não me arrependo de ter feito direito. Eu acho que é uma faculdade que ensina muito, acho que noções básicas de direito devia ter na escola, inclusive, né? Mas realmente não era nada da minha vocação, né? Foi mais como uma preparação para a vida do que qualquer coisa. E aí você se formou, como foi seu início? Aí me formei, comecei a advogar, né? Fazendo o primeiro estágio, depois advogando e de cara, eu brincava que eu era advogado que tinha alergia a fórum. Quando eu sabia que eu ia ter que ir no fórum, eu já passava má noite, de manhã, acabou com o meu dia. Não gostava daquilo, não gostava daquele lugar. E aí vim para São Paulo para trabalhar num escritório, interessante, um escritório que fazia contratos de licenciamento, de uso de imagem. De grandes marcas ou de celebridades, de artistas. E aí, na época, o meu chefe brincou um dia, falou assim, você já percebeu que você gosta mais de ver a parte do rótulo da embalagem do que do contrato, porque eu estava trabalhando para fazer contratos, né? E eu falei, nossa, realmente eu gosto muito mais dessa outra parte, de entender o lado do marketing do que isso. E aí ali eu percebi que talvez eu estivesse no lugar errado. Foi o primeiro momento que eu descobri isso. E aí eu fiz pós primeiro, vou fazer uma pós para entender um pouco mais desse lado em marketing e adorei, e aí comecei a ir para essa outra jornada. Poderia dizer que a provocação desse gestor foi importante aí para você? Mas foi fundamental, fundamental. Eu acho que provavelmente em algum momento eu ia descobrir isso, mas como a gente falou, acelera, né? Ele trouxe essa clareza antes, tanto que eu fiquei, acho que menos de um ano advogando, não cheguei a completar um ano advogando, porque realmente já percebi rápido que não era aquilo que eu queria. E aí fui fazer outras coisas. Tive a visão dos meus pais, né, de empresários, a visão empreendedora sempre teve dentro de casa, né? Então, quando eu resolvi abandonar o direito, né, eu comecei a ir para esse lado. Então, você começa como todo pequeno empreendedor, bater cabeça, né? Monta um negócio, monta outro. Tive vários pequenos negócios, alguns que deram certo, eu vendi, alguns deram errado, que quebraram. Então, a gente foi conhecendo isso ali, até o momento que eu entrei entrei como sócio numa agência de publicidade, que aí era uma área que eu gostava mais, e aí era o momento que a vida começou a dar certo, assim, né? Boa. Segura aí, então. Boa. Vocês estão vendo? É mais uma história que a pessoa ela vai se reinventando e pivota a sua carreira, mas sempre construindo seus próximos passos, não é? A gente percebe aqui na história do Denis que, olha, do direito, ele foi hoje, né, um grande empresário dessa empresa que eu admiro bastante, Polos Palestrantes. E se você aí está querendo que eu já fale com ele sobre a Polo, aguarda mais um pouquinho. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Você aí que está querendo entrar na carreira de palestrante, ou você que já é um palestrante e quer melhorar, segura aí que eu já vou chegar
na Polo e principalmente nas dicas do Denis. Enquanto isso, curte aí, compartilha com os amigos e se inscreva no nosso canal, dê uma moral. Então continue, amigo, como foi esse próximo passo aí depois da pós? Só pegando seu gancho, eu acho super importante ver isso, né? Como a nossa vida normalmente ela é assim. Hoje, né, a gente trabalha com muitos profissionais, a gente trabalha na construção das palestras, muitas vezes a gente ouve muita história, né? Sim. E a gente vê que essa ideia, né, do crescimento linear, eu comecei, encontrei o que eu queria, cresci e cheguei lá, é muito raro isso, né? Não é assim a história da maioria das pessoas. Ela vai para um lado, bate cabeça, volta, quebra a cara, vai para outro, aprende, pivota, faz uma outra escolha até que você encontra, e aí tudo aquilo que você passou para trás, que pode ter parecido um desperdício de tempo, é aquela história do Steve Jobs, né? De connect the dots, né? De você, são os pontos que fazem de você quem você é. Então, tudo que eu passei nas outras empresas que eu tive, nas outras experiências, tudo que eu aprendi no direito, são fundamentais para a Polo, para onde eu estou hoje. Então, acho que isso é um caminho que é interessante, né? Mas voltando para a história. Agora deixa eu te perguntar. Você levanta a bola, perfeito, e essa é a essência aqui do videocast Gente que Pode. São essas histórias. Mas agora eu fiquei curioso. O que do direito você mais trouxe para o Denis de hoje? Eu acho que para Apolo, talvez uma noção de responsabilidade, jurídica mesmo, né? Dos contratos, de execução, por exemplo. Vou dar um exemplo bem pontual. A questão, que é uma coisa que não parece muito comum, mas uma confusão que é feita entre os contratantes, as empresas, os produtores e os palestrantes com o uso de imagem. Porque quando você contrata uma palestra, você está contratando uma palestra, um conteúdo, não necessariamente o direito de uso de imagem, exploração da imagem daquele palestrante. Então essa é uma questão que, para a gente, na Polo, é muito bem resolvida, e eu acho que isso vem muito dessa bagagem que eu tenho lá atrás. Então, se eu não tivesse essa formação, isso seria um ponto mais complicado de se lidar, entendeu? Vocês viram? Se liga nessa mensagem que o Denis passou. Ele fez direito, não seguiu a carreira de direito, mas isso não significa que tenha sido uma perda, gente. E muitas pessoas entendem, às vezes, esses movimentos que acabaram não dando certo, como perda de tempo, de esforço, de investimento. E gostei muito da sua mensagem, porque... Inclusive, vocês fazendo um adendo, eu uma vez lembrei de uma situação, a gente estava aqui em São Paulo, no lançamento de um livro de um palestrante, amigo nosso, do Rio de Janeiro, que ele lançou um livro, Alan Dias Castro, ele lançou um livro com a Monja Cohen. E eles estavam fazendo um lançamento aqui e ele estava vindo do Rio. E aí no dia do lançamento a gente estava lá e ele acabou atrasando um pouquinho por causa do voo dele. E aí ele chegou lá e aí quando foi começar ele explicou para todo mundo. Gente, queria explicar para vocês, o meu voo era 14h, atrasou, ficou para as 3h, aí depois atrasou de novo, ficou para as 4h, acabou correndo, depois teve trânsito e tal. Aí ele contou a história e falou, e ele concluiu, né? Mas apesar disso tudo, estou aqui. Aí a monja foi e corrigiu. Falou, apesar disso não, por causa disso. Porque se não tivesse acontecido essas coisas, jamais saberemos. Você poderia não estar aqui, o voo podia não ter chegado, poderia ter acontecido um acidente, poderia ter acontecido um monte de outras coisas. Você está aqui por causa disso. Então, a gente olha para a vida assim, né? Nossa, eu perdi esses 5 anos na faculdade. Se eu não tivesse feito isso, eu teria 5 anos mais cedo onde eu estou hoje. Provavelmente não, né? Provavelmente eu estaria em outro lugar. Talvez pior, talvez melhor, mas não seria esse lugar que eu estou. Aonde eu estou é fruto de tudo que a gente passou, né? Perfeito, isso aí. E o que você diria para aquele garoto lá de 12, 13, 14 anos, responsável, onde você olha aí no tempo e fala, dei certo, não dei, estou fazendo? Que interessante, ótima pergunta isso. Aquele garoto, ele não tinha ideia do que ele queria fazer na vida. Mas ele já sabia que ele queria impactar a vida das pessoas. E eu acho que a história, né, de como surgiu o Apolo, ele foi uma coisa que me impactou muito, uma situação que aconteceu que me impactou muito, talvez por isso, porque já tivesse dentro de mim, desde os 12, desde daquele garoto, que queria impactar o mundo, impactar as pessoas e não sabia como. Acho que passa muito por isso. Então... eu acho que ele já sabia onde a gente queria chegar, só não tinha claro ainda o mapa na cabeça dele. Que bacana. Então, já que você está levantando a bola aí,
como surgiu o Apollo Palestrantes? Boa, ótimo. É mais ou menos nessa época mesmo, até dentro da linha do tempo. Eu estava numa agência de publicidade, nessa época eu era sócio de uma agência de publicidade lá do interior. E em 2008, Isso. o meu pai faleceu. Meu pai tinha um problema do coração, de nascença, já tinha feito algumas cirurgias, e aí, acho que na terceira cirurgia, ele acabou não resistindo e faleceu. E aí a gente estava num momento, obviamente, super triste em casa, em luto, passando por esse momento. E aí, ali próximo a gente, né, ali no Vale do Paraíba, tem a Canção Nova, que é em Cachoeira Paulista, que é um braço da Igreja Católica, né, um braço carismático. E eles estavam tendo lá em Cachoeira, ia ter o lançamento de um novo livro do padre Fábio de Mello, e que se chamava Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta. Que é de Taubaté, não é? O padre Fábio é de Minas, mas ele mora em Taubaté. Mora em Taubaté. Se formou em Taubaté, né? Então é engraçado que pra gente da região, ele não era uma celebridade. Ele era uma pessoa conhecida já, mas ele não era uma celebridade, nessa época principalmente, né? E o livro dele falava exatamente sobre o luto. Aí eu falei, pô, acho que é um bom momento para eu levar minha mãe, porque é sempre o outro, né? O outro é que precisa, né? Certo. A gente não tá precisando. E a gente foi até lá, e aquele dia para mim foi transformador, assim, porque naquele dia eu percebi, eu descobri o que é uma palestra. O poder que a palestra tem de transformar a vida das pessoas. Porque até então, eu achava que uma palestra, ela tinha a ver apenas com ensinar alguma coisa. E que é uma coisa linda, maravilhosa, educação de modo geral. Mas naquele dia eu percebi que não é sobre isso. A palestra é sobre transformar as pessoas que estão ali. Porque transformou a minha mãe, me transformou. A gente saiu aquele dia diferente do que tinha entrado. Melhor, obviamente. Mas não foi só a gente, sei lá, devia ter umas 1000 pessoas lá, ou mais, talvez. E você via que as pessoas estavam saindo melhores do que tinham entrado. Alguma coisa tinha mudado na cabeça delas, com o que ele tinha falado, e as pessoas, a partir dali, teriam uma vida melhor. Eu falei, gente, isso é incrível. O poder que a palavra tem. Como que você pode ajudar alguém e essa transformação, que eu sou encantado com isso, né? Que uma palestra tem, ela não é uma transformação 180 graus, né? Como as pessoas imaginam, da água para o vinho. Eu entro de um jeito, saio de outro. Sim. Ele muda uma chave, uma coisa na minha cabeça. Eu começo a enxergar alguma coisa de outra forma. Só que essa mudança, ela desencadeia uma série de outras. Do jeito que eu acredito, das minhas crenças, das minhas atitudes, das minhas escolhas. E isso muda completamente onde eu vou chegar. Então, assim, o gatilho inicial, né, é aquela palestra. Aquela palavra que alguém falou um dia e levou a pessoa para um lugar completamente diferente na vida dela. A minha vida, né? Eu sou a prova viva disso. Aonde eu tô, isso é devido àquele dia, naquela palestra, que muito provavelmente, com certeza, o Padre Fábio nem tem ideia disso, porque mudou a vida de um monte de gente ali, naquele dia e em tantos outros, mas que para mim mudou a minha vida. Então, eu falei, cara, isso é incrível. Aí, aquele menino de 12 anos começa a gritar, né? É isso que eu quero. Aí foi ali, aquele dia nasceu a semente da Apollo, nasceu ali, final de 2008, a Apollo é de 2009. Ainda demorou ali um tempo para a gestação acontecer. E você continuou na agência? Continuei a gente por um tempo, mas já não querendo mais. Vendi a minha parte depois, acabei saindo. Mas aí você pensou em ser um palestrante? Não. Ou... Desde o começo eu queria montar uma empresa. Eu tinha na minha família já a referência do meu irmão. O meu irmão já era palestrante. Tá. Meu irmão, Eric Pena, um dos grandes palestrantes de vendas, de empreendedorismo do Brasil. E ele já era, nessa época, já devia ter uns 5, 6 anos de carreira. Tá. Estava bem consolidado. Eu já brinco que ele era o irmão mais bem sucedido já da família. E ali engraçado, né? Se a gente olha por uma questão financeira, talvez eu tivesse olhado 5 anos antes. Olha, isso aqui, o que o meu irmão está fazendo, pode dar dinheiro, isso é interessante e tal. Mas não, aquilo não tinha me pegado. Aí quando eu vi o que aquilo fazia, que aquilo realmente me impactou. E aí eu, com a agência ainda, eu comecei a fazer um trabalho para ele. Então, vamos ajudar na sua carreira. Então, ajudar na carreira dele, entender, trabalhar um pouco de estratégia e tudo mais. E ali foi o piloto da Apollo. A gente ficou um tempo junto, depois eu acabei montando a Apollo mesmo. E até desde aquela época a gente trabalha junto, obviamente.
Mas... esse início, como foi? O que deu certo? As cabeçadas que tu Nossa, deu? o início é Pode contar complicado, algo né? aí? Ah, Porque muito. vocês aí, principalmente, já são empreendedores ou vão empreender, né? A gente acha que é tudo um conto de fadas. Não é. Molezinha, né? Não é. Não. Eu montei uma urgência, né? Era eu Eu já. sozinho e como meu pai falava, né? Quando você monta um negócio novo, até o lixo que você vai jogar fora, você tem que comprar primeiro. Você compra o papel para depois poder jogar no lixo. Então é difícil, era um mercado onde eu não tinha basicamente nenhum conhecimento, não tinha contatos, não tinha... Tinha o meu irmão, mas uma referência tipo ainda pequena, então ele me ajudou muito, obviamente, me contou muito do mercado, mas eu tive que aprender muito, montar dentro de uma carteira, né, primeiro de palestrantes que confiassem no trabalho, era muito difícil, porque na verdade era uma empresa que não tinha acabado de nascer, que não tinha experiência nenhuma, então... Foi muito difícil. Os primeiros 2 anos foram anos de camelando, que eu tive que arrumar outra coisa para fazer para pagar as contas, porque a empresa obviamente não dava lucro nos 2 primeiros anos. Ela, durante muito tempo, deu muito prejuízo, depois ela conseguiu equilibrar, mas para dar lucro mesmo, de poder pagar as contas de casa, foi no terceiro ano. Sei como é. Então Teve algum é a dia que persistência. você chorou e falou assim, vou desistir, não vai dar certo? Ah, acho que pensar em desistir quase todo dia, né? Quase todo dia passa e de chegar a chorar, com certeza, momentos de desespero. Como eu estava falando, eu lembro, eu vi num episódio daqui, né? A gente falando sobre isso, um participante comentando que o empreendedor, ele varia muitas vezes da euforia pro desespero. E a No gente mesmo passa dia. muitas vezes no mesmo dia, exatamente. Então, teve momentos realmente da gente pensar em desistir, falar, putz, não vai dar, desespero mesmo. E aí parece que nessa hora vem uma mensagem, né? Quem acredita em Deus sabe que é Deus que está mandando pra gente, que manda ali, ó, pô, não desiste não, você tem alguma pequena vitória, alguma coisinha que aparece ali, que você sabe, ó, é para continuar aqui. Você lembra algum sinal desse? Eu tive vários, assim. Por exemplo, eu tenho um privilégio, né? De a nossa matéria-prima serem pessoas incríveis como você, que a gente tem o prazer Obrigado. de compartilhar ao longo desse tempo. Então, momentos de eventos. Eu lembro, por exemplo, um que me marcou muito no começo, devia estar aí no segundo, terceiro ano da empresa, estava nesse momento de pagar as contas ainda. A gente foi fazer um evento em Natal com o Robson Shiba, fundador do China Box. E o Shiba é uma das pessoas, um anjo que eu pude conhecer na vida, que pessoa incrível. E naquele dia aconteceu um caso interessante, porque era uma palestra para estudantes. Aí no final, obviamente, ele estava no Shark Tank ainda na época, né, em destaque, para primeira temporada, super bombado. Todo mundo queria tirar foto com ele e tal. Ele, super paciente, ficou ali 1 hora e meia fazendo isso. Aí quando terminou, já eram para lá, mais quase para meia-noite. 2 jovens bem novos vieram falar com ele e falaram assim, Shiba, pô, a gente é muito seu fã, mas você deve estar cansado, mas a gente queria falar com você 5, 10 minutinhos sobre empreendedorismo, você ensinar umas dicas pra gente, porque a gente quer empreender. Aí ele falou, pô, falo com o maior prazer, mas se vocês querem empreender, 5 minutos eu não consigo ajudar em quase nada. Em vez de fazer agora, assim, meio correndo, vocês não querem ir amanhã cedo no meu hotel, tomar café da manhã comigo, a gente conversa mais tempo? Aí os dois ficaram assim, falou, a gente pode? Falou, não só podem, como são meus convidados. E os dois foram, eles ficaram umas 2 horas conversando, e aí lembro que a gente saiu, indo para o aeroporto, já meio atrasado, né? Já, porque já passou um pouco do tempo. E aí ele contando, Denis, ó, é por isso que eu faço isso, cara. Eu não saio lá da empresa para estar aqui pelo cachê em si, porque a conta talvez nem feche. Mas é porque se a gente quer um mundo melhor, é assim que faz. É inspirando as pessoas, porque hoje, no China, ele me lembra que ele me falou, na época, acho que eram 3 mil funcionários, são 3 mil famílias que dependem do nosso trabalho. Mas eu não sei amanhã como vai ser. Talvez amanhã seja esses dois que estejam empregando 3, 5 mil pessoas. E aquilo me deu, acho que ele nem sabe quanto aquilo me inspirou, não só os dois, obviamente, mas me inspirou nesse momento. Então, são mensagens como essa que iam dando esse gás, assim, né? Um cliente também que volta, elogia, tudo isso era sempre essas emoções que ajudavam a gente, né? Inspirações. A gente falou de choro, desespero, mas quando começou a ter mais risos que choro, mais euforias do que desespero, como foi aí esse momento em que você fala, poxa, deu certo,
Claro que isso se renova todo dia, né? Mas qual foi esse momento que você viu a chave virar? Eu acho que tem 2 pontos. Isso também é uma coisa do dia a dia, né? Todo dia vai tendo vitórias e cada dia é uma coisa nova, né? Mas eu acho que pode destacar 2 grandes momentos que me marcaram, assim. Eu lembro em um dos anos, agora no momento foi no 5º ou no 6º ano, mas era no começo ainda também da empresa, que quando eu fechei, né, a gente fechou o balanço do ano, fechou os números e fez uma análise, eu vi que pela primeira vez a gente desde aquela época já fazia uma análise de dados, né, de origem de negócio e tudo mais. Eu vi que a origem de negócios, número 1, era clientes que voltavam. Cliente satisfeito que voltava. Recompra. Sim. E isso, para uma agência, é algo muito importante. Acho que para qualquer empresa, na verdade, né? Saber que o cliente está satisfeito a ponto de voltar e esse é o número 1, mais do que muitas vezes, as pessoas investiram muito em marketing para atração de novos e não se preocupam muito com a base, né? Então, quando eu vi que aquele ano a maioria dos clientes que estavam contratando e a conta já estava se pagando, obviamente, estava dando lucro à empresa, era de pessoas felizes que estavam voltando, recontratando, eu percebi, ó, aqui tem alguma coisa muito séria tá acontecendo. E aí, então foi o primeiro ponto. E o segundo marco para a gente foi quando a gente bateu um número que para a gente, né, era considerado no mercado inalcançável, assim, que era o número de 1.000 palestras por ano, fazer 4 dígitos, passar a barreira dos 4 dígitos. Aí no ano que a gente passou esse número, também foi uma vitória, falou, ó, a gente estamos no caminho certo, as coisas estão funcionando. Boa, Os lindo. 2 momentos que eu lembro impactantes, assim. E fala um pouco da Polo hoje. Quem é a Polo Palestrantes hoje? Seus números, seus sonhos? Hoje a Polo é uma das principais agências do Brasil, né? Em número de palestras, a maior. A gente faz mais de 2.500 palestras por ano. Então, a gente, em algum momento, passou a barreira dos 1.000, né? Agora, esse ano é 3.300 a nossa meta. Então, esses números vão crescendo. A gente agencia, talvez... Quase 10 palestras por dia. São mais de 10 Quase. palestras contando os Quase dias. isso, Isso aí. É isso. É muita coisa, então é uma estrutura bem robusta para poder fazer, porque não é só a venda da palestra, né? É a realização, né? São 10 palestras acontecendo todo dia, 10 voos que podem dar problema e que pode ter algum adiamento ou cancelamento. Então é sempre uma responsabilidade muito grande. E além disso, né, a gente agencia, né, com exclusividade alguns dos maiores palestrantes hoje do mercado. Então, poderia citar o Gustavo Cerbasi, que é um grande nome, que está há muito tempo consolidado, né, como principal nome de educação financeira. Nomes mais novos, como, de repente, Thiago Nigro, do Primo Rico, Natália Biuri, Rossandro Klingey. Então, tem muitos nomes muito grandes que a gente trabalha com exclusividade, gerenciando a carreira, como o Adriano Lima. Começando. Exatamente. E para a gente vai ser uma grande honra, né? Poder ter todos esses nomes, a gente cuidando ou, de alguma forma, ajudando na carreira deles, né? Muito bem. Eu já vou fazer a pergunta para ele, como ser um bom palestrante, como eu me torno um palestrante. Segura aí, hein? E nesse intervalo, dá o clique aí, já deu a sua curtida? Vamos, ajuda o canal, se inscreva aí, compartilhe e vamos nessa. E, Denis, como é esse mercado de palestra, cara? Eu estou aprendendo isso agora e é um mercado, né? Uma indústria grande que movimenta muito. Tem muita gente querendo se tornar palestrante. Como é o mercado em si, essa indústria, né? A gente fala muito do negócio, né? Um negócio chamado palestra. É um produto novo que a gente lançou recente, para ajudar, né, os palestrantes a entender um pouco mais disso. Eu falo que é trazer clareza, né? Porque, ao mesmo tempo que é um mercado muito grande, extremamente lucrativo, que pode pagar-se muito bem, né? Em cachês e tudo mais, é um mercado extremamente desafiador, né? Não é simples, não é fácil trabalhar, então... no momento, né, onde tem muita gente no mercado falando, né, vendendo sonhos, né, que é uma coisa simples, que é fácil, que é rápido e tudo mais, a gente sabe que não tem nada disso, né? Não é simples, nem um pouco rápido, nem um pouco fácil. A gente, com a nossa experiência, trazer um pouco de clareza, né, de trazer, ó, a realidade do mercado é essa, não para dizer que o mercado não é bom ou não vale a pena,
mas para entender qual é o caminho certo a seguir, né? Porque o que eu acredito? O palestrante que tem sucesso na sua carreira é aquele que enxerga a sua carreira como uma empresa. Então, se eu estou montando uma empresa nova, eu vou passar por algumas etapas, né? Então, por qualquer que seja, eu vou montar uma padaria. Eu vou ter que cuidar de um monte de coisa. Vou ter que alugar um ponto, vou ter que ter equipamentos, contratar um padeiro, comprar produtos, criar uma marca. Então, é uma série, 3 pontinhos, né? Um monte de coisa para fazer. A carreira do palestrante é igual. Não basta ser um bom palestrante no palco. Subir no palco e fazer uma boa palestra. Eu tenho que entender todo o bastidor, o além do palco, que vai gerar oportunidades, né? Eu costumo dizer, né, que a gente compara normalmente um palestrante com um professor, porque acho que o trabalho é parecido, né? Tá expondo para uma plateia e tudo mais. Mas na minha cabeça, o palestrante profissional, ele está mais conectado com o dono da escola do que com o professor. Porque não é ir lá e dar aula. O dono da escola está preocupado em arrumar os alunos, em fazer o faturamento, em fazer as vendas, em criar o tema, É isso, o palestrante tem que estar muito mais focado com tudo isso que tem em volta do que só com a preocupação de dar uma boa aula ou dar uma boa palestra. Então, para quem está assistindo a gente, né, e tem pretensões, ou gosta, né, gostaria de trabalhar, já está nesse processo de entrar no mercado de palestras, eu acho que ter essa clareza ajuda muito a pessoa a ir no caminho certo. Então, a pergunta agora que eles estão esperando. O que faz um excelente palestrante? Como se forma um excelente palestrante? Ou como tornar-se um excelente palestrante? Eu acho que passa por entender e formar essas etapas, né? Lá na Polo, a gente criou uma ferramenta nossa chamada MAP, que é uma matriz de avaliação de palestrantes, que a gente definiu 6 pontos que a gente analisa de um palestrante. Mas, embora seja uma ferramenta interna nossa, ela é inspirada no que o mercado olha, né? Então, o que eu posso falar, o que a gente está analisando no palestrante é o que o mercado vai analisar também. Então, basicamente, são 6 pontos ligados a 3 grandes grupos, né? Então, o primeiro é o produto, né? A palestra em si, e aí você tem uma análise de conteúdo e forma. Então, a soma de conteúdo e forma vai definir uma avaliação de produto, de palestra. Depois você tem o lado de reconhecimento, porque eu falo que não basta ser bom, o mercado tem que saber disso. Então, reconhecimento é a soma de visibilidade e autoridade. Então, você tem que trabalhar a visibilidade e autoridade. E, por último, as estratégias comerciais. Então, que são canais de vendas e a parte de materiais de apresentação. Quando você analisa todos esses pontos, e a soma de todos esses pontos é o que vai posicionar o palestrante bem no mercado para trabalhar. Agora, se a gente for pensar como produto, simplesmente, que é a palestra, a gente está falando dos 2 primeiros, né? Conteúdo e forma. E aí, eu indicaria para quem está começando, foca nesses 2. Primeiro, você tem que ter um excelente produto. Se não tiver um produto, meio que você não está no mercado, né? Então, só um produto não é suficiente, vai ter que ter outras coisas, mas é o ponto inicial, né? Sem um produto, não tem jogo. Então, invista em melhorar tanto o conteúdo, o que você quer trabalhar, de que mensagem você quer transmitir, trazer mais clareza para isso, entender mais sobre essa questão e trabalhar a forma, né? Como você entrega. Porque a palestra não é só o conhecimento, é a transmissão do conhecimento. Como que você passa isso. Então, ou seja, a forma que você usa é importantíssimo, né? Fundamental. Eu imagino que você deve ser bastante assediado, né? Muita aspecto, gente quer se tornar palestrante. Então, para eles ali que estão te assistindo agora, para esse aí, meu telespectador, qual é o processo a seguir? Ou se tem algum processo? Existe algum canal de inscrição? Tem. No nosso próprio site, no site da Polo, polopalestrantes.com, ou .com.br também, tanto faz, você tem um item lá que é Quero me inscrever. E nesse momento que a gente está gravando, ele está fechado, ele volta no início de abril, que a gente está avaliando as pessoas que já se inscreveram, né? Mas é um processo que ele é contínuo, então a pessoa pode entrar, tem várias instruções, tem vários vídeos, direciona a pessoa a ensinar um pouco do que ela precisa fazer, explica essa questão do MAP que eu falei, e aí a pessoa pode fazer uma aplicação e a nossa equipe vai auxiliar. Inclusive, ela tem a opção
de simplesmente fazer a aplicação e a gente aprovar ou não, ou se ela quiser fazer uma consultoria gratuita, alguém do nosso time vai entrar em contato para poder ajudar e explicar um pouco mais o que ela pode fazer, ou como ela pode, se não tiver ainda suficiente, porque a gente fala, né? Quando um palestrante a gente não aceita, né, o cadastro, não valida ainda, não é um não, é um ainda não, né? Falou, ainda não por causa disso, isso. Então, ajusta esses pontos e volta que a gente tem interesse. Legal. E vocês também têm um programa, não tem? Que vai ter agora dia 1º, Isso, imersão, aí a gente tem, né? Para quem se tiver interessado, ó. Que a gente acabou de lançar online, que é um negócio chamado Palestra, é um curso online que ele dá, acho que eu costumo dizer que é a introdução. É um curso de 2 horas, onde ele consegue entender o mercado como um todo, dá muita clareza para quem quer entrar nessa jornada. Depois desse curso, a gente tem uma imersão. É uma imersão presencial, aí é um dia inteiro, 12 horas, que aí chama Além do Palco, palestra Além do Palco, que vai ensinar tudo aquilo que o palestrante precisa saber além do palco, além de falar lá. E a gente tem um terceiro produto, que ainda não tem data definida, mas que é o Palestra Fora de Série, que aí esse sim é para ajudar na palestra. Então, o Palestra Fora de Série ajuda o palestrante a melhorar a palestra dele, melhorar tanto forma como conteúdo, e o Além do Palco ensina toda a parte de negócio, de estratégia, de gestão de carreira. Boa. Antes da gente entrar no ping-pong, ótimo. Você tem histórias assim de viagens, histórias inusitadas, engraçadas? Nossa, de palestra é o que a gente mais tem, né? Quer contar uma aí para divertir a galera? A gente tá brincando, né? Que a gente tem que fazer um dia um livro de vida de palestrante, que parece que é muito só glamour, sim, mas tem mais perrengue do que glamour nessa vida. Nossa, tem tantas. Uma que eu me lembro de um palestrante, grande amigo nosso, que foi fazer uma palestra no interior, e era assim, a gente está muitas vezes acostumado com capitais, com as estradas muitas vezes de São Paulo, ou de regiões que têm estradas mais melhores, né, mais novas, tal, e a gente esquece um pouco as dimensões do Brasil, né? Eu lembro que ele aceitou uma palestra e mais no começo de carreira, e não estava muito experiente nisso, ele pegou, viu lá no mapa qual que era a distância da cidade, simplesmente chegou no aeroporto, alugou um carro para ir até a cidade. Quando ele estava indo, ele foi e comentou com uma pessoa lá, que ele conheceu no aeroporto, onde ele estava indo. A pessoa falou, mas como é que você vai? Ele falou, eu aluguei um carro. Ele falou, não, mas com esse carro você não chega. Esse lugar só chega com carros 4x4 bem maiores, não vai conseguir passar com um carro de passeio normal de nenhum. E se você não tiver um guia local, a pessoa não deixa passar, as pessoas da região não deixam passar. Então, assim, a pessoa ficou completamente perdida e ela tinha que chegar na palestra, não tinha o que fazer, conseguiu achar um guia que pudesse fazer, mas que não tinha o carro, acabou conseguindo uma moto. Nossa. E aí o guia foi levar ele de moto, 5 horas de distância, conseguiu chegar em cima da hora, depois de muito atoleiro, mas as realidades, né? As realidades do Brasil. Imagino o desespero, né? O desespero. Eu ainda não passei por essa não, mas eu também já tenho minhas histórias. Tem cidades que você vai que não tem hotel na cidade, sim, então o palestrante tem que adaptar de alguma outra forma, cidade muito pequena, são situações assim. Ou então acaba a luz, né? Acaba a luz no meio da palestra, isso acontece muito. Eu passei por isso semana passada em Cuiabá, na posse da minha amiga Nádia, aí, presidente da ABRH Cuiabá. Algum pau deu lá, deu uma pane e os slides, puf! No meio, e eu, produção, que houve? Aí ninguém respondia, eu emendei, né, nos slides, ainda bem que eu estava memorizado a sequência, emendei. Aí, sei lá, 5 minutos depois voltou, aí eu voltei pro trilho, né? Mas você tem que estar preparado para tudo. Exatamente, isso acontece muito. Olha, vamos entrar agora na sessão ping-pong. Bora. Depois eu te peço a sua última mensagem, do seu legado, do seu futuro. E também como as pessoas te acessam aí nas redes sociais. Você já falou da Apollo, mas como elas acessam você? Eu sugiro sempre a seguirem a Apollo, né? Porque a gente tem os conteúdos mais relevantes, né? Então, Apollo Palestrantes, tanto no Instagram como no YouTube, nos outros canais. A gente também recomenda, para quem é palestrante, recomendo o Palestras Academy, que é uma rede social que a gente criou específica para palestrantes, então a gente só coloca conteúdo relevante para palestrantes. Então, palestras.academy,
Boa. Isso no Instagram. As minhas pessoais, Denis Pena, Denis com 2 N's, Pena com 2 N's. Aí tanto no Instagram como no LinkedIn, mas eu não sou muito ativo. No LinkedIn um pouquinho mais. Mas dá para seguir. Vai Dá lá, pra seguir. Polo Palestrantes e Denis Pena, com 2 N's no Denis e no Pena. Exato. 4 N's. 4 N's. Você não é da época do Mário Viana, é? Mário Viana, eu conheço. Do não, esporte. Não é. Aham. Mário Viana, com 2 N's. Aí, puta, agora eu fui longe demais, hein, galera? Ele era um radialista lá da Rádio do Rio de Janeiro, uma Rádio Rio de Janeiro do esporte. Ele era um comentarista de arbitragem. É verdade, me lembro. Meu amigo Denis, uma música que você se identifica que define sua jornada? Nossa, música tem muitas, né? Mas eu diria The Logical Song, Supertramp. Adoro essa música e a história dela, a versão, pra mim É isso aí. inspiradora. Um filme que te marcou, que você recomenda, que você... Filme também difícil, tem muitos, né? Aham. Mas eu sugeriria Patch Adams. Patch Adams. Patch Adams é um que me marcou muito, muito. Você sabe que eu já usei muito trecho do filme Patch Adams em palestras que eu fazia 20 anos atrás. Alguns trechos ali fantásticos. E pra mim, o que mais me marca na história do Patch Adams, além de tudo que ele fez, que ele implantou, tudo que é incrível e tal, é o momento mais triste do filme, onde acontece a maior tragédia, a visão, como ele encara isso, é um convite pra vida, né? Então aquilo pra mim é emocionante. Eu vou ter que contar agora, pessoal, porque ele falando ali, eu usava muito o momento em que eles estão fazendo ali, né, uma aula prática com um grande professor lá de medicina, e ele começa a descrever, né, a pessoa na maca, e ele começa a descrever a doença. Uma forma muito fria, né? Sim, os sintomas, e a pessoa assim assustada na maca, e os alunos todos... Anotando. Aí o Pet vira para a pessoa e pergunta, qual o seu nome? Aí eu falo, uau, né? Até Humanização, arrepio, né? é humanização. Humanizando. E é justamente essa mensagem que eu passava, né? Que aí na minha área RH, muitas vezes a gente está olhando só a doença, o problema, e esquece que ali é uma pessoa. Né? É verdade. Uma cor que simboliza a sua personalidade? Cor azul. Adoro azul. Uma frase que você leva como mantra? A frase também tem muitas, mas eu gosto muito de uma que diz que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Nada é impossível até que seja feito. Alguém fala e faz, né? É isso. Um lugar onde você se senta em paz? Em casa, com certeza. Sou muito caseiro. Um sabor que lembra a sua infância? Sabor da infância. Tubaína. Tubaína. Na nossa era Joaninha. Era aquele Guaraná. Gelado. Hein? Geladinho, Bom doce. Doce igual. Bom demais, né, amigo? Exatamente. Lá em Nova Iguaçu também tinha tubaína, moça. Tubaína. Um livro que você recomende? Nossa, livro também tem muitos que me impactaram demais, mas um que eu recomendo para todo mundo chama-se Abundância, do Peter Diamandis. É sensacional. Um talento escondido que poucos conhecem? Talento, além de jogar futebol, né? Além de ser um craque no futebol, mais ou menos, mais ou menos. Olha. É cozinhar, gosto de cozinhar. Adoro ficar na cozinha. Geralmente, alguns entrevistados falam da cozinha. E qual o prato que você mais gosta de fazer? Gosto de fazer ou de comer? De fazer. De fazer, tem uma especialidade, um risoto de camarão com provolone. Olha aí, Thaís. Em breve, em Taubaté, nós vamos experimentar. Risoto de provolone, de camarão com provolone. Uma estação do ano que te inspira? Primavera, eu acho. Primavera. Acho que pelo seu renascimento e pelo clima em si, né? Eu gosto do clima da primavera. Algum cheiro que te traz boas lembranças? Cheiro? Cheirinho de café. De café, né? Café importante, impactante. É isso aí, lá de Pinda. Ali em Pinda interior. Eu sempre parava ali. Interior. Você sabe, né? Eu sou do Rio, moro aqui em São Paulo há 32 anos. A Dutra é a minha segunda casa. E tinha ali o leite ao pé da vaca. Leite ao pé da vaca. Eu parava muito ali. Que e um legal. café ali, cara, eu parava muito. Mas
Não, já tem uns anos Já que tem um ano que fechou. É uma pena, a gente ia muito lá. Não é? Era muito bom. É verdade. Tinha um sanduíche de linguiça. Sanduíche de Papai. linguiça. Coisas de interior, né? Papito, era muito bom. Uma atividade que sempre melhora o seu dia? Putz, brincar com as minhas filhas, com certeza. Isso aí é o que... Muitas vezes, quando Energiza. tá o dia mais... Energiza. O dia tá tenso, brincar com as duas resolve tudo. Que bom. Uma pessoa que fez ou faz diferença na sua vida? Meu pai, Seu com pai. certeza. Qual o nome dele? Marcos Marcos. Pena. Isso aí, seu Marcos. Prazer aí, esse legado aí que seu filho tem deixado, né? Meu amigo, te agradeço muito a sua vinda até aqui, tá? Muita gratidão mesmo pela parceria, né? A gente se conectou desde o início e eu canso de dizer, gente, é mais do que network, é conexão quando você vive, né, o propósito, os mesmos valores. Então, muito obrigado, muita gratidão a você, toda a sua equipe pelo acolhimento, pela parceria, pelos ensinamentos, das cabeçadas que eu ainda estou dando, mas eu também acredito muito nos sinais que Deus tem me dado, né, da minha palestra, do meu videocast, e vou seguir muito firme nisso, e sou muito grato de coração aí, você não só está presente aqui, como tem estado presente em alguns momentos aí da minha carreira nesse último ano, tá? Que Deus te abençoe aí na sua jornada e que você possa agora deixar aí uma última mensagem aí para os nossos telespectadores. Pessoal, primeiro eu que agradeço tanto o convite como estar aqui, quanto a oportunidade de estar contigo nesse momento importante, né, de carreira, de vida e tudo mais. Pra gente, eu sou muito privilegiado por poder conviver com pessoas incríveis como você. E no seu caso, já te falei isso, mas quero deixar isso público aqui. Esses valores, né, que a gente compartilha de querer transformar as pessoas e no seu caso de ter essa humildade de sentar para aprender e para ajustar como que eu posso ajudar mais as pessoas, isso aí faz a gente ficar muito feliz de estar contribuindo nesse momento. E como mensagem para todos, tem uma frase que eu gosto muito e que eu falo que está lá na parede da Apollo, na entrada da Apollo, para quem conhece, e que marca muito do que a gente faz, que é uma frase do Chris Anderson, do curador do TED, né, internacional, que ele fala que uma palestra ela é um pequeno milagre, porque ela faz as pessoas enxergarem um mundo diferente depois dela. E eu sempre gosto de compartilhar isso, porque eu acho que o que a gente faz é isso, né? É fazer as pessoas enxergarem um mundo diferente. Isso aí. Vamos nessa, muita luz na sua vida, na sua jornada, para você iluminar o caminho de milhares e milhares de pessoas que a Apollo e seus parceiros palestrantes têm iluminado. E é isso aí, galera. Muito obrigado a você que está conosco até agora, dando o privilégio da sua audiência, aquele pedido da parceria aí. Se inscreva aí no nosso canal para ter mais acesso a episódios incríveis como esse. Curta, compartilha e até o próximo episódio do videocast Gente que Pode. Histórias inspiradoras de carreira e de vida. Valeu!